Bem-vindo novamente a mais esta live. E hoje nós vamos falar do alerta que Jesus nos deixou referente a passar, como ele chama, pela porta que ele denominou de estreita. Mas, como sempre, antes de começarmos esta live, eu vou fazer uma introdução rapidinha para que aqueles que estejam vindo aqui pela primeira vez ou que estejam vendo este vídeo pela primeira vez e não conhecem o canal ainda, saibam o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos fazendo esta live e qual é o nosso objetivo com isso tudo. Um dia nós chegamos à conclusão de que nós precisamos fazer algumas ações específicas para salvar nossa alma. Porque somos uma alma que está em um corpo por um breve período de tempo, mas que, assim que o nosso corpo morrer, será levada, e aí nós não teremos mais opção, e ela será levada ou num caminho que nos leva para o céu, para junto de Jesus, afinal, ou para um caminho que nos leva ao que a Bíblia chama de lago de fogo. Qual é o caminho que nós preferimos seguir, na verdade? E é muito óbvio, isso me parece ser, é o caminho que leva ao céu, para junto de Jesus. Porém, o que nós não nos apercebemos é que nós temos que fazer algumas coisas específicas para que nós possamos conquistar. E como diz Jesus, e é o que nós vamos ver mais à frente, passar pela porta que é estreita, para que nós possamos seguir esse caminho da salvação da nossa alma. E o fato é que nós vivemos inconscientes neste mundo que foi entregue a Satanás, fazendo as coisas do mundo, fazendo tudo para que, em resumo, nós tenhamos mais dinheiro, porque o dinheiro nos dá poder para todas as coisas que nós necessitamos aqui neste mundo, no físico. Mas nós nos esquecemos do espiritual, que é muito mais importante e relevante do que o físico. E nós invertemos então esses valores e vivemos com esses valores invertidos, porque talvez acreditamos que aqueles que já pensam um pouquinho mais nisso, que fazendo boas ações, ou fazendo doações, ou sendo gentil, ou, enfim, fazendo coisas que, do ponto de vista nosso, parecem boas, nós nos salvaremos. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Jesus deixa claro que todos nós estamos entregues ao inimigo e, portanto, não seremos salvos a não ser que nós sigamos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Então nós temos que aprender a nos safarmos das armadilhas de Satanás de tal forma que nós possamos seguir o caminho da vida. Então, em resumo, é isto que nós fazemos aqui. E como referência nós temos então, obviamente, o Novo Testamento, que é a nova aliança que Jesus deixou para nós. E esta é a nossa referência para todas as coisas, é a nossa doutrina. Claro, a parte do Antigo Testamento nós usamos como referência muitas vezes também, porque ela traz informações relevantes e importantes para nós, mas a nossa doutrina está baseada no Novo Testamento, que é a que Jesus nos deixou, com os mandamentos que Jesus nos deixou. Então isso é importante. E usamos também como referência a Live Manhã com Deus do pastor Sandro Rocha, porque do meu ponto de vista, e olha que eu procurei bastante um pastor que fosse assim, ele tem uma capacidade de interpretação dos textos da Bíblia em função de tanto que ele já o estudou e leu, etc., muito aprimorada. E uma coisa muito importante, ele não gera nenhuma doutrina e não usa nenhuma doutrina que não seja aquela que está na palavra de Deus. Porque a maioria dos pastores e padres, etc., e homens chamados homens que levam a palavra de Deus às pessoas, levam mais doutrinas do que realmente a palavra. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque essas doutrinas nos levam a um caminho errado. Após a reflexão, nós sempre chegamos a uma decisão, porque de nada adianta nós conhecermos mais e não agirmos de acordo. Então,
Ao final dessa nossa reflexão, nós sempre apresentamos uma decisão que nós deveríamos seguir. Fazemos esta reflexão de segundas a sextas, porque também precisamos nos habituar a buscar Deus todos os dias. Na verdade, deveríamos chegar àquele ponto em que nós tenhamos sempre, permanentemente, um contato com o Espírito Santo de Deus que está aqui conosco. Que nós, qualquer coisa que nós façamos aqui na parte material, nós sempre estejamos antes buscando discernimento do Espírito Santo se o que estamos fazendo é correto ou não, do ponto de vista da palavra de Deus. Mas isso é um hábito que tem que ser criado e é um hábito que nós vamos gerando aos pouquinhos, assim, todo dia um pouquinho mais. Isso acontece à medida que nós conhecemos a palavra de Deus. Porque a pergunta que eu faço às vezes aqui é o seguinte: você já leu a Bíblia de ponta a ponta, lá do comecinho até a última, da primeira página até a última página, alguma vez? Eu diria que 99% das pessoas às quais eu pergunto isso dizem não. Não, Bíblia, ler a Bíblia, um livro desse tamanho, é complicado, a gente não entende. Não entende porque nunca se esforçou para ler. Não entende porque nunca obteve o discernimento do Espírito Santo para lê-la, que é o que é importante nós fazermos sempre que vamos lê-la. Então, deveríamos, sim, todos nós, pelo menos uma vez, ter lido a Bíblia completamente. Quantas coisas nós lemos que são para o mundo? Quantas doutrinas nós procuramos humanas, escritas por alguém, esporadicamente, que se diz um pouco mais iluminado, ou algo do gênero, e expõe suas ideias para nós, que são simples ideias. Mas nós temos um livro que traz a palavra de Deus, que é completamente diferente. E nós ignoramos a palavra de Deus para dar espaço nas nossas mentes a doutrinas de homens, invenções criadas da mente deles. O que você acha que é mais importante? Uma doutrina de um homem? Uma filosofia? Um ensinamento criado por uma pessoa que teve experiências e que a partir dessas experiências busca ensinar alguma coisa? Ou a palavra que nos foi deixada por Jesus, Filho unigênito de Deus, que veio especialmente ao mundo para nos dar esta possibilidade da salvação das nossas almas. Porém, desavisados que normalmente somos, nós preferimos ler as doutrinas de homens e esquecemos da coisa mais relevante da nossa vida, que é salvar a nossa alma. Porque nós somos uma alma que pode ser eterna. E esse corpo, mais dia ou menos dia, vai se desfazer e vai voltar ao pó. Então, o que é consistente, o que é permanente, o que é real? É a nossa alma ou é nosso corpo? Então, o que é realmente importante é pensarmos como vamos garantir a vida eterna ou pensarmos como vamos ganhar um pouquinho mais de dinheiro amanhã. E este é o alerta que viemos fazer aqui. E ao final desta introdução, eu quero deixar bem claro que todos, sem exceção, qualquer que seja o seu credo, qualquer que seja o seu pensamento, todos, sem exceção, são bem-vindos a acompanhar essa nossa reflexão. E fique à vontade para compartilhar seus pensamentos e participar dessa nossa, através das mensagens desta nossa live. Ok? Então, nosso texto de hoje é Lucas, capítulo 13, 22 a 30. Só para esclarecer, todo dia nós pegamos uma parte da palavra de Deus, lemos, buscamos o discernimento do Espírito Santo e fazemos uma reflexão por ela. Então, assim, a cada dia nós pegamos mais um pedacinho dela, até que daqui a um tempinho nós vamos ter lido uma boa parte da Bíblia. O objetivo é, à medida que os anos forem passando, nós a lermos toda. Então, eu vou deixar uma imagem para que você possa acompanhar também e ler junto comigo. Lucas 13, 22, 30. A porta estreita. A epígrafe desse texto é a porta estreita. E diz o seguinte: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor,
são poucos os que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar desde fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. A porta estreita. Este é o nosso tema de hoje. E assim, como sempre fazemos nesse momento, vamos pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento para que nós possamos compreender este texto. E assim, encontrarmos o caminho, a verdade e a vida. Amém? Jesus, como sempre, estava caminhando pelas aldeias e ensinando. Era o que ele fazia, não era? Ele saía andando, caminhando por lugares que ele sabia que ele deveria ir, e ensinava, operava milagres, e ensinava novamente, e operava mais milagres. E por que os milagres? Porque os milagres criam confiabilidade. Se você escuta alguém falando alguma coisa, você pode acreditar ou não. Mas se você assiste a um milagre, esses fantásticos, como ressuscitar o morto, ou como curar um leproso imediatamente, ele ficar são e perfeito no instante, ou tantos outros milagres que ele fez, você passa a ver que ele tem alguma coisa diferente e começa a acreditar. É impossível não acreditar mais quando você vê tantos milagres acontecendo, não é verdade? Então, Jesus fazia os milagres e ensinava. E alguém de repente fez essa pergunta a ele, que nós provavelmente também faríamos se estivéssemos junto dele. Perguntou o seguinte: Senhor, são poucos os que se salvam? E vejam a resposta que ele deu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então veja que Jesus já desde o início deixa claro que a salvação não é tão simples quanto parece. Porque ele já começa dizendo assim: esforçai-vos. Se fosse simples, nós não precisaríamos nos esforçar. Ela acontece, eu estou aqui vivendo, sou um cara legal, bacana, e está tudo certo. Eu estou aí. Esforço? Não. Estou vivendo o meu dia a dia, numa boa. Mas salvar-se, sim, exige esforço. Não é bem assim como nós costumamos pensar. Ele completa dizendo: porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos procurarão entrar e não poderão. Ele ainda completa dizendo assim: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, quem é o pai de família que vai se levantar e vai cerrar a porta, senão Deus? E de fora, a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Vamos ver o que significa iniquidade, né? Ali, do lado de fora, haverá choro e ranger de dentes. Quando vires Abraão, Isaque e Jacó,
todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Então, pai de família é Deus, e ocorrerá um instante em que a possibilidade da salvação se encerrará, como diz o texto, quando a porta for fechada. Aí não existe mais a possibilidade de agir, de fazer, de mudar, de se arrepender, de... Acabou. Possibilidade de negociar, acabou. E essa é a questão importante para nós. Mas me parece que a porta de cada um de nós se fecha no momento em que nosso corpo morrer. Agora, enquanto nós estamos aqui, nós temos a possibilidade de agir em conformidade com a palavra de Deus, convertendo-nos dos maus caminhos para encontrar a porta estreita que é Jesus. Agora, enquanto estamos vivos, depois não tem mais. Acabou a possibilidade. A Bíblia deixa claro que quando nós morrermos, nossa alma inicialmente dorme. No arrebatamento, ou nós seguimos para Jesus, ou nós vamos para um outro caminho que depois irá um juízo. E nesse juízo, que não escolheu certo, não terá um bom caminho a ser levado. Que aí seremos levados, nós não seremos mais, nós não teremos mais a possibilidade de escolher para onde nós vamos. Acabou. Agora, e essa é a questão relevante, que eu insisto muito em todas as nossas lives, porque parece que ninguém se acorda para isso. É agora que nós temos a possibilidade da salvação, depois acabou. Morrendo, acabou. Ezequiel 33:11. Eu só digo assim, Ezequiel 33:11, para não dizer assim, no livro de Ezequiel, no capítulo 33, no versos 11, ok? Para não ficar muito demorado isso. Então, Ezequiel 33:11 está escrito assim: Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Veja que Deus deixou claro assim, ele não tem nenhuma intenção, ele não quer que ninguém morra. Ele não quer que a alma... O ímpio quem é? Aquele que não encontrou a Deus. Ele deixa claro que ele não tem prazer na morte dessa pessoa que não seguiu e não encontrou a Deus. Mas que o ímpio se converta no seu caminho e viva. Então, Deus quer salvar almas. Por isso que Jesus veio ao mundo com um objetivo específico, exclusivo de nos salvar. João 14, 5-7. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias ao meu Pai. E já desde agora o conheceis, eu tendes visto. Aquelas pessoas que estavam ali com Jesus, elas sabiam como é Deus. Mas o importante é que, para a nossa reflexão de agora, é que Jesus disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o que é que nós temos que buscar senão a Jesus? Quando eu digo antes assim, nessa oração que fazemos inicialmente, que o Espírito Santo nos dê o discernimento para que nós possamos encontrar o caminho, a verdade e a vida, na verdade estou dizendo isso, para que nós possamos encontrar Jesus, que é o único caminho para a nossa salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, qual é a porta estreita, senão Ele? Então, agora, enquanto nós estamos vivos, nós podemos decidir o caminho que escolhemos. Se o da vida, se o da morte. A opção é nossa. Deus nos dá essa opção. Ele não nos força absolutamente nada, diferente do inimigo de Deus. Que, como diz a palavra, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. E uma vez ele tomando conta da gente, para nós nos livrarmos dele, é muito difícil. Já o Espírito Santo não. Se nós o quisermos, ele estará conosco. Se nós não o quisermos,
ele sai. Deus é assim, ele nos dá a opção, ele nos dá o livre-arbítrio. E esta é a maravilha que Deus nos dá. Mas nós podemos escolher, infelizmente, a maioria de nós escolhe mal. Avaliador Oficial Santos, boa noite, bem-vinda. Bem-vinda à nossa live. Que bom que esteja aqui. Livro de Mateus 7, 13 a 27, está escrito assim. Entrai, porque o texto de Mateus, ele fala sobre esse mesmo evento, mas de uma forma bem mais completa do que Lucas escreveu. Então nós vamos ler esse texto porque ele complementa bastante o que nós estamos estudando. Ele diz assim, Mateus 7, 13 a 27. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Jesus está dizendo isso. Entrai pela porta estreita porque... E olha a observação importante. Larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ele continua dizendo o seguinte, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há os que a encontrem. Então Jesus já adverte de início de que há poucos que vão seguir o caminho da vida. A maioria vai permanecer com Satanás. E essa é a minha indignação e o alerta que eu sempre faço, porque basta a gente olhar ao redor e conversar com as pessoas e basta perguntar isso, né? Quantas vezes você já leu a Bíblia? E a resposta é sempre a mesma. Eu li a Bíblia, li um trechinho, eu ouvi um trechinho dela. Para que ler esse negócio? É o único caminho, é a única instrução que nós temos, é a única referência que nós temos para a nossa salvação. Então lemos um monte de porcaria e deixamos de ler o que é mais relevante. E aí? Há muitos que se salvarão e poucos que deixarão de encontrar o reino? Não. Muitos, não são poucos, são muitos, como Jesus já advertiu, que vão se perder, infelizmente. E a minoria vai buscar o caminho da salvação. Continuando o texto, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Quem será que são esses falsos profetas? Quantas igrejas nós vemos por aí, recentemente, vamos agora, apareceu outro dia aí, basta procurar aí pelo Instagram, vendendo arcas da aliança para os seus membros e a valor alto, para que elas levem para casa e tenham a casa protegida. Que é heresia maior do que essa? Desviam assim o foco de Jesus, que nós temos que buscar proteção em Jesus, que é a pedra sobre a qual nós temos que edificar a nossa casa. Desviam o foco de Jesus e se tornam idólatras. Eu acredito que uma arca vai fazer alguma coisa na casa deles. Olha o absurdo que nós chegamos, ao absurdo que essas pessoas, esses falsos preletores de igrejas, que não merecem um outro nome além desse, porque chamá-los de padres, de pastores, ou de seja lá o que for, eles não são nada disso, eles são... Vou me abster do termo que eu tenho vontade de dizer nesse momento, mas eles certamente não estão levando a ninguém a palavra de Deus. Por isso, o que diz o texto, alguns vão dizer para Jesus assim, temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Pior que além deles irem para o inferno é que eles ainda levam todas essas pessoas que acreditam neles e se tornam idólatras pela sua ignorância. Porque ao invés de ler as escrituras sagradas que deveriam ler, acreditam em palavras de homens que com a sutileza de Satanás os devoram. O que eles querem é o dinheiro. Vêm arcas da aliança em troca de dinheiro. Os que vendem lenços em troca de dinheiro.
Outros vendem outros símbolos em troca de dinheiro. Já vi vender pedras sagradas em troca de dinheiro. É um absurdo isso. Mas é o que acontece em muitas chamadas igrejas, que já deixaram de ser a casa de Deus há muito tempo. Porque, como diz Jesus, a minha casa é casa de oração. E vós a transformaste em comércio. Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. E nem vós entrais, e nem deixais aos que estão entrando. E nem deixais entrar aos que estão entrando. Esta é a realidade que nós vemos por aí. Por isto, não nos sobra outra alternativa senão estudar a palavra. E aí sim ver se aquilo que nós vemos acontecendo nesses locais em que nós vamos, se eles estão de acordo com a palavra de Deus ou não. E se não estiverem, se forem comércio, ao invés de palavras de Deus, ao invés de casas de oração, melhor procurarmos outro local para irmos. Voltando ao texto, porque seus frutos, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas, espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar bons frutos. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. O que vai acontecer com todo mundo no juízo? Quem não deu bom fruto será lançado no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então vemos aqui nesse texto de Mateus, que ele repete o que está escrito no livro de Lucas, só que com mais detalhes. E Jesus então os exorta assim, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram a casa e caiu. E foi grande a sua queda. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Não é isso que nós deveríamos ser? Sabemos que a rocha é Jesus. Quem escuta as palavras é prudente, como quem constrói sua casa sobre a rocha. Mas quem não ouve as palavras de Deus é insensato, como quem constrói sua casa sobre a areia. Mas por que poucos se salvarão? Por que será que poucos se salvarão? Será que nós já concluímos que poucos se salvarão? Já sabemos por quê? De qualquer forma, vamos ver o que está escrito em Lucas 4, 5 a 8. O diabo levando, e aqui nós estamos falando de Jesus logo após ele ter recebido o Espírito, ele ter sido batizado, recebido o Espírito Santo e ter sido levado ao deserto para lá ser tentado pelo diabo. Então, o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe, o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e doa a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe,
Vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então, a quem estamos sujeitos vivendo nesses corpos e nesse mundo que foi entregue a Satanás? Fica claro, então, por que fazer o mal é tão fácil e fazer o bem é tão difícil. Né? Porque é tão difícil perseverar até o fim da nossa vida nesse corpo. Está claro que nós estamos vivendo num ambiente que foi entregue a Satanás? Está lá, está na palavra de Deus. O diabo disse para Jesus: dar-te-ei todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Então é aqui que estamos. Por isso, a princípio, estamos todos condenados, porque vivemos em pecado. Mateus 24, 10 a 14. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Nesse tempo que estamos vivendo agora. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o momento que estamos vivendo ou não? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então veja que mais uma vez fica claro. Li, bem-vindo, boa noite. Bom que estejas aqui conosco. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, viver com Satanás enquanto estamos fazendo a vontade dele, de certa forma é tranquilo. Enquanto ele sentir que ele é o dono da nossa alma, ele nos deixa, de certa forma, sossegados. Apesar de, às vezes, por mera distração, nos pregar algumas peças nada agradáveis, promovendo guerras e todas essas desgraças que nós temos como a idolatria, a prostituição, a avareza, a soberba, a bebedice, a glutonaria, a mentira, a corrupção e por aí vai. Né? Só para garantir de que a morte, que na morte do nosso corpo, a nossa alma irá com ele para o inferno. Pois ele já conhece o seu fim, mas ele não quer ir para lá sozinho. Já é certo, e ele sabe disso, que ao final ele será destruído. E ele quer ir sozinho? Não, ele quer levar o máximo de almas para junto dele, porque o ódio dele é pela criação de Deus, que somos nós, e as nossas almas. Então, o objetivo total dele é que as nossas almas queimem no inferno com ele. Mas Jesus veio aqui para nos salvar. Então, essa é a história. Né? Só que quando nós decidimos nos converter, quando nós dizemos assim: Satanás, não quero mais o que você me dá, porque agora eu quero fazer o necessário para salvar minha alma, ele se levanta e ele retalha mesmo. Né? Por isto, perseverar até o fim não é fácil. Nós podemos observar que toda a salvação passa pelo deserto. O que aconteceu com os israelitas quando saíram da escravidão do faraó? Foram para o deserto. O que aconteceu com Jesus, quando recebeu o Espírito Santo? Foi para o deserto. E assim nós temos centenas de histórias que mostram que quando decidimos sair da mão de Satanás, vai vir um deserto aí. Vai vir um deserto. E cabe a nós desistirmos nesse deserto, como fizeram muitos israelitas e morreram ali, ou persistir até o final. Por isso que a palavra diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E por isso a porta é estreita, porque não é tão simples quanto parece, não. Então, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais Ele busca nos recuperar. Por isso a única saída é nos desviarmos do mal e procurarmos a armadura de Deus.
como está escrito em Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Uma live anterior a gente detalhou bem o que é essa armadura de Deus, etc. Mas é isso. Nós precisamos estar presos, seguros na rocha. Senão nós não conseguimos. Ok, essa é a nossa reflexão. Qual é a decisão que nós vamos tomar, então? Em função do que vimos. O que está escrito em João 8, 31, 32 é uma boa referência para nós, que diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos o quê? Conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Por que nós temos tanta aversão a ler a Bíblia? Porque nós lemos tantas coisas durante o dia, em vez de ficarmos vendo tantas coisas, nós não ficamos lendo a palavra de Deus. Mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Os ensinamentos que Jesus deixou para nós, para que possamos conhecer a verdade. Assim, qualquer pessoa que venha num púlpito, ou numa rua, ou numa igreja, onde quer que seja, para nos enganar, já não vai nos enganar mais. E saberemos nos enganar destes que estão a serviço de Satanás. Então, precisamos a cada dia buscar a palavra de Deus. E buscar segui-la. Não só conhecê-la, como segui-la. Pedindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, que nos ajude, que nos ensine, que nos dê o discernimento dessa palavra, que nos guie para que nós consigamos fazer a sua vontade. E por mais que o inimigo coloque armadilhas no nosso caminho, vamos nos manter firmes, perseverando na fé. Amém? Então, por hoje é isto. Vamos pedir então, como sempre fazemos ao final da nossa reflexão, que a poderosa mão de Deus esteja sobre nós, nos protegendo, nos guiando, nos abençoando, para que nós possamos estar a cada dia mais alinhados neste caminho que leva à nossa salvação. E que possamos ver os milagres que acontecem na nossa vida. Amém? Se você gostou, deixe o seu joinha, lança uma semente compartilhando esta mensagem com mais alguém. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva, que tudo isso ajuda a que essa mensagem seja levada a mais pessoas. Amanhã às 19 horas estaremos aqui para ler mais um pedacinho da Bíblia, fazer mais uma reflexão, chegar a mais alguma decisão, para que possamos seguir este caminho. Então, até amanhã às 19 horas. Fica com Deus, fica na paz do Senhor.